Tempo comum, 18ª semana, quinta-feira, tema 52. Tu és o Cristo. Pontos a meditar. 1. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confessar assim a divindade de Cristo. 2. Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. 3. Cristo, caminho, verdade e vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus encontra-se em Cesareia de Filipe, nos confins do território judeu. Subitamente, pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Os apóstolos referem as opiniões que corriam. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Muitos dos que ouviam a pregação de Jesus tinham-no em alta conta, mas não sabiam quem ele era na realidade. O mestre fixa agora os olhos nos apóstolos e pergunta-lhes em tom amável: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece exigir dos que o seguem mais perto, uma confissão de fé clara e sem paliativos. Eles não devem limitar-se a seguir uma opinião pública superficial e cambiante. Devem conhecer e proclamar aquele por quem deixaram tudo para viver uma vida nova. Pedro responde categoricamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma afirmação clara da divindade de Jesus, como o confirmam as palavras que o Senhor pronuncia a seguir. Bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro deve ter ficado profundamente comovido com as palavras do Mestre. Também hoje há opiniões discordantes e errôneas a respeito de Jesus, pois é grande a ignorância acerca da sua pessoa e missão. Apesar de 20 séculos de pregação e de apostolado da Igreja, muitas mentes não descobriram a verdadeira identidade de Jesus, que vive no meio de nós e nos pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós, ajudados pela graça de Deus, que nunca falta, temos de proclamar com a firmeza sobrenatural da fé: Tu és o meu Deus e o meu Rei, perfeito Deus e homem perfeito, centro do cosmos e da história, centro da minha vida e razão de ser de todas as minhas obras. Nos duros momentos da paixão, quando Jesus estiver prestes a consumar a sua missão na terra, o sumo sacerdote perguntar-lhe-á: És tu o Messias, o Filho de Deus bendito? E Jesus declarará: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Nessa resposta, o Senhor não só dá testemunho de ser o Messias esperado, mas esclarece a transcendência divina do seu messianismo, ao aplicar a si próprio a profecia do Filho do Homem do profeta Daniel.
Serve-se das expressões mais fortes de todas as passagens bíblicas para declarar a divindade da sua pessoa. Então, condenam-no como blasfemo. Só a luz da fé sobrenatural nos permite saber que Jesus Cristo é infinitamente superior a qualquer criatura. Ele é o Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por quem todas as coisas foram feitas, e que por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Saiu do Pai, mas continua em plena comunhão com Ele, porque tem a mesma natureza divina. Será Ele quem, junto com o Pai, enviará o Espírito Santo, pois tem e possui como próprio tudo o que é do Pai. Apresenta-se como supremo legislador. Ouvistes o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo, na antiga lei dizia-se, assim falou Javé, mas Jesus não fala nem ordena em nome de ninguém. Eu vos digo, é em seu próprio nome que proclama um ensinamento divino e estabelece uns preceitos que se prendem com o que há de mais essencial no homem. Exerce o poder de perdoar os pecados, qualquer pecado, um poder que, como todos os judeus sabiam, é próprio e exclusivo de Deus. E não só absolve pessoalmente, mas dá o poder das chaves, o poder de governar e de perdoar. A Pedro e aos demais apóstolos, bem como aos seus sucessores. Promete apresentar-se no fim do mundo como o único juiz dos vivos e dos mortos. Nunca houve ninguém que se arrogasse tais prerrogativas. Jesus exige dos seus discípulos uma fé inquebrantável na sua pessoa, uma fé que chegue ao ponto de fazê-lo tomar a cruz sobre os seus ombros. Quem não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. A atitude que nos pede em relação ao seu Pai Celestial, exige-a também em relação a si mesmo. Uma fé sem fissuras, um amor sem medida. Nós, que queremos segui-lo muito de perto, dizemos-lhe, como Pedro, quando estamos diante do sacrário: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, quem encontra Jesus encontra um bom tesouro, aquele que, com efeito, é bom acima de todo o bem. E quem perde Jesus, perde muito, e mais que o mundo inteiro. Aquele que vive sem Jesus é paupérrimo e riquíssimo quem com ele vive. Não deixemos nunca. Fortaleçamos o nosso amor com muitos atos de fé, com audácia em dar a conhecer em qualquer ambiente a nossa fé e o nosso amor por Cristo vivo. 2. Depois de tanto tempo, Jesus continua a ser para muitos que ainda não possuem o dom sobrenatural da fé ou vivem apoltronados na tibieza, uma figura evanescente, inconcreta. Nós também podíamos responder hoje a Jesus como os apóstolos lhe responderam naquele dia em Cesareia de Filipe. Uns dizem que foste um homem de grandes ideais, outros, verdadeiramente, continuam a ser atuais as palavras de João Batista: no meio de vós está quem vós não conheceis. Somente o dom divino da fé nos permite proclamar, unidos ao magistério da Igreja: cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é o Verbo eterno, nascido do Pai antes de todos os séculos e consubstancial ao Pai. Cremos que em Jesus Cristo existem duas naturezas, uma divina e outra humana, diferentes e inseparáveis, e uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é incriada e eterna,
que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Jesus é também homem perfeito, nasce na maior indigência, aclamado pelos anjos do céu, passa fome e sede, cansa-se e às vezes tem de reclinar-se sobre uma pedra ou sentar-se à beira de um poço. Sente-se tão esgotado que dorme enquanto navega com os pescadores. Chora junto do sepulcro do amigo Lázaro. Tem medo e pavor da morte antes de sofrer os ultrajes da crucifixão. E essa santíssima humanidade de Jesus, igual a nossa, menos no pecado, fez-se caminho para o Pai. Ele vive hoje. Por que procurais entre os mortos aquele que vive e continua a ser o mesmo? Jesus Christus, ere et hodie, ipse et in secula. Quanto gosto de recordá-lo. Jesus Cristo, o mesmo que foi ontem, para os apóstolos e para as multidões que o procuravam, vive hoje para nós e viverá pelos séculos. Somos nós, os homens, que às vezes não conseguem descobrir o seu rosto, perenemente atual, porque olhamos com olhos cansados ou turvos, com um olhar pouco penetrante, porque nos falta amor. Três. A vida cristã consiste em amar a Cristo, em imitá-lo, em servi-lo. E o coração tem um lugar importante nesse segmento. De tal maneira é assim que, quando por tibieza ou por uma oculta soberba se descura a piedade, o trato de amizade com Jesus, torna-se impossível continuar a seguir o Senhor. Seguir Cristo de perto é ser seu amigo, é ter a experiência viva de que Ele é o único amigo que nunca falha, que nunca traiçoa nem desilude. Santo Agostinho, depois de inúmeras tentativas vãs de seguir o Senhor, conta-nos qual foi um dos elementos-chave do seu longo processo de conversão. Andava à procura da força idônea para gozar de vós e não a encontrava, até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é sobre todas as coisas bendito pelos séculos, que nos chama e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amar o homem Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único caminho. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Só por Ele, com Ele e nele, podemos alcançar o nosso destino sobrenatural. A Igreja nos recorda todos os dias na Santa Missa. Por Ele, com Ele e nele, a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, na unidade do Espírito Santo. Unicamente por meio de Cristo, seu Filho muito amado, é que o Pai aceita o nosso amor e a nossa homenagem. Cristo é também verdade, a verdade absoluta e total, sabedoria incriada, que se nos revela na sua santíssima humanidade. Sem Cristo, a nossa vida é uma grande mentira. Com Ele, tem a segurança de quem sabe que não pode deixar de acertar. E é a nossa vida. O Antigo Testamento narra que Moisés, por indicação de Deus, ergueu o braço e feriu a rocha por 2 vezes e brotou água tão abundante que todo o povo sedento pôde beber. Aquela água era a figura da vida que brota abundantemente de Cristo e que saltará até a vida eterna. É a água da graça, da vida sobrenatural que brota de Cristo, especialmente através dos sacramentos. Toda a graça que possuímos, a de toda a humanidade caída e reparada, é graça de Deus através de Cristo. Esta graça é-nos comunicada de muitas maneiras, mas o seu manancial é único. O próprio Cristo, a sua santíssima humanidade unida à pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Senhor nos perguntar, na intimidade do nosso coração, e tu, quem dizes que eu sou, saibamos responder-lhe com a fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida.
aquele sem o qual a minha vida está completamente perdida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.